Você também tá sempre se sentindo cansado? Ano após ano, a maior reclamação que eu vejo das pessoas ao meu redor é de que elas estão cansadas. Por que eu estou cansado? É a pergunta que ecoa no silêncio das nossas mentes e na busca do Google. E o mais engraçado é que tem dias que você tá super disposto, alerta, focado, pronto para conquistar o mundo. Ler é muito fácil, fazer atividade física é ridículo, seguir a dieta é a coisa mais simples do mundo. Já em outros dias, você mal consegue se arrastar da cama. E o mais intrigante é que esse cansaço nem sempre está ligado ao esforço que você fez no dia anterior. Tem dia que você trabalha 12 horas, faz um treino super pesado e mesmo assim, no dia seguinte, você tá novinho em folha. Já em outros dias, um sábado super tranquilo e relaxado é seguido por um domingo de pura exaustão. Parece que a cada manhã você desperta um pouco mais cansado que acordou no dia anterior. Mas de onde vem todo esse cansaço? Como vocês me conhecem, nesse vídeo eu não vou te trazer uma soluçãozinha simples, tipo, durma mais cedo. Evite o celular antes de dormir. É claro que essas coisas podem ajudar, mas as razões para essa fadiga crônica coletiva são mais profundas. Muito disso tem a ver com o que a gente faz no nosso dia, com como a gente interage com o mundo e com a época em que vivemos. A verdade é que sono é uma parada muito complexa e tudo que a gente faz durante o dia interfere na qualidade e na quantidade do nosso sono. Existem 3 comportamentos que você provavelmente está fazendo e que estão gerando esse cansaço inexplicável que você está sentindo. Mas antes de falar disso, a gente precisa entender por que o cansaço existe. Todo mundo sabe o que é se sentir cansado. Logo, o cansaço tem que ter alguma função biológica. O nosso corpo tem um mecanismo fisiológico de proteção chamado autorregulação, ou seja, ele regula a si mesmo. A forma mais fácil da gente entender isso é olhando para os nossos músculos. Quando você está na academia treinando forte, levantando peso, seus músculos começam a arder. Isso acontece porque algumas substâncias se acumulam no tecido muscular e isso sinaliza para o seu corpo que aquele músculo está fadigado e que você precisa parar de fazer aquele exercício. Isso é um mecanismo de proteção. Caso contrário, você ficar fazendo o exercício até romper o músculo, romper os tendões e você ficar sem como contrair mais nada. O seu cérebro funciona de maneira parecida. Existem diversos mecanismos de autorregulação no nosso cérebro. Um deles é o que regula alerta e cansaço. Conforme você vive o seu dia, tomando decisões, resolvendo problemas, controlando suas emoções, vão sendo liberadas substâncias no seu cérebro que vão se acumulando. Essas substâncias são como um medidor de bateria. O acúmulo delas sinaliza para o seu cérebro que é hora de parar e relaxar um pouquinho. Ou seja, durante o tempo que você usa sua atenção e sua capacidade cognitiva, o seu cérebro produz substâncias que acumulam e inibem a atividade do seu cérebro. E essa inibição resulta em sono. E dentre todas essas substâncias que se acumulam, existem 2 que eu vou destacar nesse vídeo. A primeira é a adenosina. Obviamente que para o seu cérebro funcionar, ele precisa de energia. E para ele conseguir energia, ele quebra uma molécula chamada ATP. De todas essas quebras que ele faz durante o dia, sobram moléculas de adenosina. E o acúmulo dessa adenosina está ligado diretamente ao impulso homeostático para o sono. E o que eu tô querendo dizer com essa frasezinha complicada? Quanto mais tempo você fica acordado, mais você gasta energia com funções do seu cérebro. Com isso, mais adenosina se acumula, aumentando a pressão para você dormir. A adenosina não faz só isso não, durante o sono ela ajuda no prolongamento da fase de sono profundo, dentre outras coisas para te ajudar a dormir melhor. Por isso que fazer atividade física muitas vezes ajuda você a dormir melhor, libera mais adenosina e com isso você melhora a qualidade e a quantidade do seu sono. Mas isso não é aula de sono, isso aqui é aula de saber por que você está cansado e o que você pode fazer com isso. A segunda substância surge de descobertas muito novas na ciência. Quando você toma alguma decisão, existe um sinal elétrico, como se fosse um pulso, que passa pelas células do cérebro, que são os neurônios. Porque se parar para pensar, o cérebro é uma rede intrincada de neurônios com um número incontável de conexões entre eles, cheio de sinais elétricos indo de um lado para o outro a todo momento. Isso é o que origina as suas decisões e as suas ações. Tudo isso acontece pela comunicação entre os neurônios e para essa comunicação acontecer é fundamental a existência de um composto, glutamato. Só que conforme você toma suas decisões, usa o cérebro durante o dia, o glutamato vai se acumulando no cérebro. E eu quero chamar atenção principalmente para a área do córtex pré-frontal. Novas pesquisas têm mostrado que esse acúmulo de glutamato desencadeia um mecanismo de autorregulação, tornando mais difícil a ativação do córtex pré-frontal, o que gera maior dificuldade na tomada de decisões e aumenta a sensação de fadiga. E é exatamente isso que gera aquela sensação de puta, eu não consigo mais pensar em nada, meu cérebro derreteu depois de um dia extenuante de trabalho. E aí vem a pergunta, mas como você se livra disso? É aí que está a parte mais incrível de tudo isso. Adenosina, glutamato e todos os outros compostos que se acumulam no seu cérebro durante o dia são literalmente lavados enquanto você dorme. Principalmente durante o sono profundo, seu cérebro faz uma limpeza para garantir que você acorde renovado, com disposição para enfrentar um novo dia. Pô, fascinante, lindo, perfeito. Agora,
se o sono é tão maravilhoso e revigorante assim, por que tem gente dormindo 8 horas e mesmo assim tá cansado pra caraca? Porque o nosso sono tá prejudicado. Eu estou cansado porque eu não estou dormindo direito. Esse cara é gênio, hein? Eu sei que você pode estar até pensando em sair do vídeo agora, porque você já ouviu essa blá 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 300 milhões de vezes na sua vida. Mas aí que tá o problema. A gente trata o sono como se ele fosse um checklist. Tô indo dormir cedo. Tô dormindo 8 horas por noite. Não tô acordando de madrugada. Sim. Maravilha. Então o meu problema não é o sono, deve ser outra coisa. Devo estar com uma deficiência de ferro, tá faltando kiwi na minha dieta. Talvez eu tenha que descalcificar minha glândula pineal. Você pode até tentar essas coisas, mas isso é só o detalhezinho do detalhezinho. Quando a gente olha pra vida moderna, tem 3 comportamentos que normalmente a gente faz e que estão fazendo você ficar constantemente cansado. Imagina só, você tá exausto, a adenosina tá no talo no seu cérebro, você tá morto de sono. Você pode dormir ou você pode tomar esse comprimidinho aqui, que vai bloquear os efeitos da adenosina. É óbvio, né, gente, que nós humanos, focados em trabalho e produtividade, encontramos uma substância que faz exatamente isso. E curiosamente, é a droga mais popular do mundo, a cafeína. Ela se liga e bloqueia os receptores de adenosina, impedindo a sinalização natural de que a gente está cansado com o sono, que nos traz uma energia nova e faz a gente continuar ativos e focados. Parece perfeito, mas tem um porém. Os efeitos da cafeína não duram para sempre, e quando eles somem, a adenosina acumulada ela vem com uma voadora na tua nuca. Entende o seguinte, a meia-vida do café é de 5 a 7 horas. E agora eu vou vestir o meu jalequinho de farmacêutico para te explicar uma coisa. 5 a 7 horas não quer dizer que acabou a cafeína no seu corpo. Meia-vida quer dizer que daqui a 5 a 7 horas você vai ter metade da quantidade de cafeína que você consumiu. Ou seja, se você ingeriu 100 mg de cafeína às 4 horas da tarde, às 11 horas da noite, você vai ter 50 mg de cafeína ainda no seu corpo. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, você vai ter em torno de 25 mg de cafeína ainda rolando aí dentro. E essa cafeína não só vai atrapalhar você a cair no sono, a dormir de noite. Isso talvez seja o menor dos problemas. Ela vai atrapalhar muito a qualidade do seu sono. É por isso que muita gente toma café e fala, mas eu durmo 7, 8 horas por noite, tá tranquilo. Amigão, detesto eu te trazer essas más notícias. Não tá tudo bem. Se tivesse, você não teria clicado nesse vídeo pra ver um careca te falar por que você tá cansado. A cafeína atrapalha aquela limpeza corporal que eu te falei. E qual que é a solução pra isso? Você controlar o seu uso de cafeína. Não toma café depois do almoço. No máximo, umas 2 da tarde, no máximo. Eu entendo que essa lógica parece uma maluquice, tá? Mas menos café é igual a mais energia no longo prazo. Atente-se uma coisa, eu não estou falando pra você deixar de tomar café. Eu amo café, tomo café todo santo dia da minha vida, mas antes do almoço. O segundo comportamento que você pode estar fazendo é um excesso de decisões. Eu sei que parece maluquice, tá? Mas pensa uma coisa, 35 mil, o que é isso? Isso é o número de decisões que alguns estudos estimam que um adulto na atualidade toma por dia. Obviamente tem muita decisão que é bobinha, mas 35 mil por dia é muita coisa. E ainda mais que as decisões que a gente tem que tomar no mundo moderno são abstratas, complexas, difíceis. Desde o que vestir, se você deve chamar aquela pessoa do trabalho para sair, o que você vai comer hoje, quais são os planos para daqui a um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você lembrou de pagar a internet? É por isso que seu cérebro está em constante sobrecarga. Sério, imagina a quantidade de glutamato que você acumula nessa brincadeira. Isso acontece porque o nosso cérebro não evoluiu para esse tipo de coisa. Ele foi feito para viver na época pré-histórica, ter que caçar, se preocupar em fazer um fogo aqui, dormir e sobreviver. Ele não sabe lidar com essa quantidade de decisões, escolhas que a gente tem que tomar todo santo dia para simplesmente ser um humano funcional em 2025. Isso é a incompatibilidade evolutiva. E o que a gente pode fazer para resolver isso? Olha, não tem uma solução maravilhosa, mas o que vai te ajudar é diluir as escolhas que você tem que fazer durante a sua semana. Como assim? Planeja tudo que você tem que fazer na sua semana, de trabalho, de estudo e tal, no final de semana ou logo no começo da segunda-feira. Você planeja tudo para você não ter que pensar a cada momento do dia o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer. Não, põe tudo no calendário e você não tem que pensar, só tem que ir lá e fazer. Com isso, você vai passar várias decisões que você tinha que fazer durante a semana pro final de semana, que é um momento que você tá relaxado, você não tem que fazer tanta coisa, ficar pensando em muita coisa. Para você usar a sua carga, a sua capacidade cerebral para tomar outras decisões que vão surgir durante a semana, e decisões às vezes mais importantes e urgentes. Isso vai te dar muito mais clareza de raciocínio durante a semana. A segunda coisa é usar o final de semana também para fazer um planejamento da sua dieta. Cozinha a maior parte das refeições que você vai ter que fazer na semana. Isso já vai ajudar bastante. E uma outra dica é você ter um armário mais simplificado, mais prático, mais tecnológico. E para isso, eu não posso deixar de indicar as roupas da Insider, que são roupas que trazem um conforto inigualável, não só de temperatura, você tá sempre fresquinho, tá sempre gostoso, mas o tecido é uma delícia na pele, o caimento é maravilhoso. E por que eu falo que simplifica a sua vida? Porque elas combinam com qualquer coisa.
A Insider agora tem camisa social, camisa polo, a tech t-shirt oversize, tem bermudas, tem calças, tem roupa de treino, cueca, tem tudo o que você precisar, homem e mulher. E são peças que servem para uma gama de situações, de encontros sociais, encontros com seus amigos, reuniões de trabalho, para você ficar em casa tranquilão numa nice, cozinhando a sua jantinha da semana. É o melhor investimento que você pode fazer. Não só você fica bonitão, confortável e ainda te ajuda a poupar tempo na hora de ficar escolhendo roupa. E nesse mês do consumidor, a Insider tá com uma promoção maravilhosa. Com o meu cupom Léo Xavier, você soma 15% de desconto a todas as promoções que já estão no site. Os descontos podem chegar até 35%. Isso é um desconto que é de Black Friday só, gente. Não tem como deixar de aproveitar. Se você quer minha indicação, garante uma tech t-shirt de uma oversize, que as duas são brincadeira. Muito obrigado, Insider, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. E por fim, falta o terceiro comportamento, que é o excesso de estímulos. Sabe aquela sensação de que você tem que fazer mais? Você tem que correr atrás, que você está atrasado na vida. Você não pode perder as notícias, perder o que está acontecendo no Instagram, no Twitter. Não pode perder uma mensagem no WhatsApp, um e-mail. Essa busca incessante por dopamina fácil no mundo digital mantém o seu cérebro em um estado de alerta constante. E lembra da balancinha que eu falei? Alerta e descanso, alerta e descanso. Se você está no alerta constante, o descanso está aqui embaixo. E isso vai prejudicar muito a qualidade e a quantidade do seu sono. E para resolver isso, a melhor forma é controlar a sua exposição às redes sociais. Pode ser usando aplicativo como Opa, OneSec, Self Control, que eu falei em vários vídeos aqui do canal. Mas você tem que arranjar um jeito de ficar um pouco menos tempo nas redes sociais, WhatsApp, e-mail, tudo isso, para você mostrar para o seu cérebro que essas sensações, esses pensamentos que ele tem, não condizem com a realidade. Você só vai mostrar isso quando você abdicar dessas coisas. Você quer aquele medo é injustificado. Ele existe só aqui dentro. E uma outra coisa que pode ajudar muito você a melhorar o seu sono é fazer uma simples higiene do sono. Logo que você acordar, você vai tomar seu cafezinho? Toma um cafezinho na varanda, perto do sol, se expõe à luz do sol de manhã. Hoje a gente vive muito dentro da nossa casa, só com luz artificial, que não é a mesma coisa que a luz do sol, em intensidade. E por vezes, nosso ritmo circadiano, que é essa noção de quando é dia e quando é noite do nosso corpo, fica meio maluca. Então, para você marcar bem pro seu cérebro quando é dia e quando é noite, no começo da manhã, se expõe à luz do sol. É coisa pouca, gente. É 10 minutinhos por dia. Isso vai ajudar muito a você regular o seu ritmo circadiano e melhorar ainda mais a sua pressão do sono à noite, para você dormir melhor. Um outro ponto seria dormir e acordar no mesmo horário. Sabe aquelas pessoas malucas que acordam antes do despertador? Mutante, o X-Men? Não é tão difícil assim. É só que o corpo delas está acostumado com uma rotina. Elas dormem no mesmo horário e acordam no mesmo horário. Em pouco tempo, o seu corpo acostuma com isso. E por fim, é uma dica valiosa para você garantir as suas 7 horas de sono por noite. 7 horas de sono não é 7 horas na cama, é 7 horas dormindo. Então, se dê mais oportunidade para dormir. Ao invés de pensar, eu vou dormir às 10 horas para acordar às 5h30 da manhã. São 7 horas e meia. Você vai dormir meia hora, exatamente, você vai deitar e meia hora você vai estar dormindo? Não sei. Eu, às vezes, demoro mais na cama pra dormir. Então, vai deitar um pouquinho mais cedo na cama, pra você não ficar noiado com aquela loucura de eu tenho que dormir agora, senão fudeu. Viu só? Eu te falei que não é tão simples assim. Eu olhei pra minha tela do celular à noite, 5 minutos antes de dormir, logo por isso que eu tô sempre cansado. Quem me dera ser tão simples assim. O sono, ele é um quebra-cabeça intrincado. Se trata apenas de evitar tela ou não ter luz azul na tua cara. É sobre entender e respeitar o delicado equilíbrio do seu corpo. As 3 coisas mais importantes são o tempo de sono, controlar sua balança de alerta e atenção com seus estímulos e as decisões que você tem que tomar no dia e, por fim, cuidado com a hora que você toma o seu cafezinho. Foca nessas 3 coisas, porque se você não dorme bem, com tempo e qualidade, não importa a quantidade de kiwi que você coma, seu corpo não vai conseguir fazer a faxina noturna dele. E aí você vai acordar com parte da adenosina e glutamato das noites anteriores ainda no seu cérebro e ele vai interpretar isso como cansaço. E é claro que é uma coisa complexa, porque é algo que está intrinsecamente relacionado com a nossa vida no mundo moderno. A gente vive uma era de maravilhas tecnológicas, comunicação instantânea, viagens globais, comida na nossa porta com um toque no celular. Mas junto com essas vantagens, a gente herdou um grande desafio. Esse cansaço crônico. Um cansaço que parece que não vai embora, independente de quantas horas a gente durma. E agora você entende o porquê. O objetivo desse vídeo não é te dar uma pílula mágica que vai te curar do cansaço e fazer milagrosamente você ter toda a energia do mundo. Mas sim, oferecer uma nova perspectiva e te dar ferramentas práticas para navegar melhor nesse mundo de estímulos constantes. Com pequenas mudanças nos nossos hábitos diários e uma compreensão um pouquinho mais profunda do nosso corpo, a gente pode transformar esse cansaço nosso de cada dia em disposição verdadeira. Não aquela emprestada da cafeína. Assim, a gente vai conseguir enfrentar os desafios da nossa vida, não só com mais energia, mas com mais clareza e equilíbrio. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero de coração que ele ajude vocês nessa batalha tão complicada com esse cansaço crônico que todo mundo enfrenta. Deixo vocês com um grande beijo
Um abraço e até a próxima. Tchau!